Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas dos membros aqui do canal. E você deve reparar que minha voz deve estar meio esquisita, eu tô com muita gripe e não é Covid, eu testei, mas eu tô gripado com sua peste. Eu já gastei os vídeos que eu tinha gravado, vou ter que gravar gripado mesmo, que é o jeito. Pastor, explica 1 João 2, 1-2. Tem aqui o versículo inteiro, mas o ponto é o final. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Deus salvou os pecados do mundo inteiro? Sim, do mundo inteiro, mas mundo inteiro significa o que dentro da teologia de João? A gente tem um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal, e eu falo disso no capítulo 4 do Cristão Reformado, onde eu lido com expiação eficaz e com os textos arminianos sobre expiação. Tá tudo aqui, certo? Você pode ir no link da descrição que você tem acesso, lá no site da editora Episteme. Mas em João, mundo pode falar de duas coisas. Geralmente mundo fala do ambiente maligno que nós vivemos, ou dos gentios em contraste com os judeus. Ou seja, quando João, falando para um público eminentemente judaico, diz que Jesus não é propiciação só pelos nossos pecados, nossos quem? Dos judeus, mas também pelos de todo o mundo, o que ele está dizendo? Que o sangue de Cristo, que a obra de Cristo, alcança também os gentios. Não só a gente judeu, mas gente do mundo inteiro recebe a propiciação dos pecados. Isso não significa que todos os homens estão salvos e efetivamente perdoados de seus pecados. Não é um texto do universalismo, de que todos os homens estão salvos, não importa o que eles façam. É um texto sobre os gentios também serem alvos daquilo que Jesus está fazendo em sua obra salvadora e não apenas o judeu. Como reconhecer que um sentimento afetivo por alguém está afim de uma pessoa, no final das contas, virou idolatria? E como tratar este tipo de idolatria? Eu falo sobre idolatria no Alvorecer dos Deuses. Eu podia ir pegar ali na biblioteca, mas eu dei a cópia que eu tinha e eu tô sem cópia em casa. Eu não tenho meu próprio livro. Mas existem algumas formas de reconhecer idolatrias no seu coração. O jeito mais simples é pensar se você está valorizando aquela pessoa mais do que Deus. Isso é o jeito mais óbvio de identificar um ídolo. Mas isso passa por várias outras coisas, como identificar se aquilo virou a tua ansiedade, virou a tua preocupação, virou o teu tesouro, virou o local onde você coloca o seu coração, virou aquilo que você busca em primeiro lugar, se virou a única forma de você encontrar o favor de Deus. São formas como ídolos se manifestam. Então, se o modo como você gosta de alguém põe naquela pessoa esperanças e ansiedades que você deveria depositar apenas em Deus, aí aquilo virou realmente idolatria. Indico que você leia No Alvorecer dos Deuses ou assista pelo menos a primeira e a segunda aula da teologia da idolatria lá na escola de teologia. Em Romanos 2, Paulo fala algumas vezes, primeiro dos judeus, depois para os gregos. E no final do capítulo ele fala que judeu não é aquele que é exteriormente, mas aquele que cumpre a lei. No começo ele se refere apenas ao judeu povo, ou desde o início se refere ao judeu celestial? Muito boa essa pergunta. E em Romanos 2, Paulo tá falando de etnia mesmo, tá? Em Romanos 2 a gente encontra o Paulo que ainda tá lidando com o judeu em um sentido étnico e não em um sentido espiritual. O que ele vai desenvolver mais à frente, a partir de Romanos 9, é que existe o judeu etnia, mas existem os que são verdadeiramente judeus, verdadeiramente filhos de Abraão pela fé. E que existe uma divisão entre o judeu natural e o judeu no sentido espiritual. Em Romanos 2, no contraste que ele faz é entre judeus e gentios. Inclusive ele tá falando de judeus que estão caídos em pecado. Então ele tá falando de judeus em um sentido racial e não em um sentido espiritual, celestial, como você coloca aqui. Iago, quando o Cristão Reformado voltará para Kindle? Ele nunca esteve para Kindle, você pode comprar físico, olha o livro aparecendo aqui de novo, ele voltou em sua terceira edição. E e-book você encontra só lá no The Pilgrim, tanto em e-book como audiobook. Tem um narrador profissional lendo o livro inteiro. Você pode ouvir lá e ler para e-book lá também. Iago, o cristão pode pegar dinheiro de macumba, já que o ídolo nada é no mundo? Assim, o cristão pode pegar dinheiro de macumba. Tem uma macumba, que é um termo bem pejorativo até, na sua esquina. E tem ali itens jogados na rua. Você pode pegar pra você? Eu acho de mau gosto, certo? Eu acho de mau gosto alguém colocou ali, pensando na sua divindade, tentando fazer o seu ato pessoal ali de louvor à entidade da sua religião. Aí você vai lá e tira aquilo, pega pra si algo daquilo. Eu acho de mau gosto. Eu acho de mau gosto. Agora, se eu pegar o dinheiro que tá ali na macumba, eu preciso de uma grana, eu vou pegar ali. Eu vou sair amaldiçoado? Eu vou sair com um demônio me perseguindo? O Exu vai destruir a minha vida? Não, porque na teologia cristã, o ídolo nada é. Então, ele nada é, não tem nenhum poder sobre você, ele não existe. Então, em tese, você não sai prejudicado assim. Eu só acho de mau gosto você ir lá pegar e retirar algo que é de outra religião, por exemplo. Eu acho feio. Pergunta, qual a sua visão a respeito de João Damasceno, um dos pais da igreja? Ele é um dos grandes defensores dos ícones, mas mesmo assim, protestantes podem considerar ele um irmão da fé? Veja, a gente não pode querer julgar a fé do pessoal patrístico porque a gente vive em um distanciamento muito grande. Ah não, mas eles não seguem exatamente a mesma doutrina que eu sigo hoje e tal. A gente vai ler as dificuldades teológicas daquele tempo com os olhos de hoje, é uma coisa muito terrível. Então aqueles que professaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, poxa, são pessoas que em tese devem ter encontrado Jesus, a gente espera que estejam com o Senhor. Ninguém aqui é Deus, nem é o Espírito Santo para ficar dizendo se alguém foi pra fé ou não foi. Agora, todos esses homens são fontes históricas importantes
pra gente ler e aprender deles. Existe muita discordância na patrística, os homens pensam muito diferentes na patrística. Não é porque um patrístico acredita em algo que aquilo é verdade, eles podem ser lidos, queridos, estudados, discutidos, como a gente faria com qualquer teórico. Paz Iago, se Jesus disse que veio cumprir a lei, Mateus 5, por que não guardamos o sábado? E também, por que ele não é considerado maldito se a lei diz que aquele que é pendurado no madeiro é maldito? Um abraço e que Deus te abençoe. A gente tem um vídeo inteiro aqui no canal explicando, certo? De olho no texto explicando o que significa Jesus ter vindo cumprir a lei em Mateus 5. Assiste o vídeo lá inteiro, ele é bem longo para tentar explicar exatamente com detalhes, certo? O que eu penso desse texto. Vai dar uma olhada lá. Lá tá explicado por que é que nós não guardamos o sábado nesse sentido. Nós não guardamos o sábado porque nós não obedecemos os 10 mandamentos do mesmo jeito que judeus obedeciam os 10 mandamentos. O sábado tem um outro sentido, uma outra função. Indico muito que você vá ver esse vídeo lá sobre Mateus 5, que ele vai te ajudar a entender melhor essas coisas. E a gente tem um podcast inteiro aqui no canal sobre a guarda do sábado. Você pode dar uma olhadinha nele também. Agora, sobre Jesus ser considerado maldito, ele é maldito. Jesus é considerado maldito. Jesus é amaldiçoado em nosso lugar. E isso é justamente a grandeza de seu sacrifício. Jesus se coloca em maldição para receber uma maldição que era para ser nossa, para que justamente possamos ser livres da maldição do pecado. No período intertestamentário, não houve grandes profetas em Israel, tendo assim o que chamam de silêncio profético. Ou não consideram as profecias desse período como palavra de Deus a ser seguida, ensinada e replicada com mais. O que a gente tem são algumas fontes históricas que descrevem aquele período como um período em que não surgia mais profetas em Israel. E houve 400 anos ali do que eles chamam de silêncio profético mesmo. Essa é a interpretação judaica mesmo. Eles interpretam que Deus não levantou profeta naquele tempo. Os próprios textos daquele tempo, muito da literatura do Segundo Templo, por exemplo, trata aquele período como um período de silêncio profético mesmo, onde nenhum profeta se levantou ali no meio do povo de Israel. Nem mesmo os textos deuterocanônicos, né, os apócrifos da Igreja Católica, digamos assim, são textos que arrogam para si grau de profecia. Diante das diferentes citações bíblicas, podemos dizer que existe diferença entre ter o Espírito Santo e estar cheio do Espírito Santo? Então, sim, as linguagens para se encher do Espírito geralmente são linguagens que falam sobre progresso em santificação, progresso em compreensão da palavra, progresso em relacionamento com Deus. Então, estar cheio do Espírito Santo é a linguagem bíblica para um aprofundamento na nossa fé e no nosso relacionamento com o próprio Deus. Todo crente tem o Espírito Santo, passamos a vida buscando que a atuação desse Espírito Santo em nós seja cada vez maior. Essa é a linguagem, ser cheio do Espírito. Iago, qual a sua visão sobre a salvação de Salomão? Você acredita que ele aparenta arrependimento no final da vida? Sim, eu acho que Salomão se arrependeu e se converteu, e o motivo disso é o final de Eclesiastes. Ao fim de Eclesiastes, a gente tem Salomão mostrando ali, né, ao longo do livro, toda a sua vida longe de Deus, o modo como ele viveu a sua vida pecando contra o Senhor, e a conclusão que ele dá pro livro é: diante disso tudo, busca Deus, busca o Senhor, se arrependa, se converta, porque não existe vida fora dele. Então, eu acho que Eclesiastes é um livro que apresenta justamente um Salomão que se arrepende e que encontra o Senhor e que ensina arrependimento e vida com Deus. Existe olho gordo ou é misticismo? eu adoro essa caneca porque ela é enorme, olha isso, olha o tamanho. Deus, né? Meu ego, né? E Deus, né? Que é sobre como o nosso ego às vezes vira Deus. Foi uma conferência que eu preguei. Essa foi a melhor caneca que eu já ganhei na minha vida, porque ela é enorme, enorme. Acho que tá meio litro de café aqui dentro. Maravilha. É miticismo, gente. Olho gordo, a pessoa desejou minhas coisas, desejou aí o que eu tinha e por isso virou olho gordo e isso aí é nada não, certo? Claro, pessoas invejosas podem tentar prejudicar você, falar mal de você, não são pessoas confiáveis, mas porque alguém pôs olho gordo, aí seu filho adoeceu, deu quebrante. Aqui no Ceará a gente fala assim, quebrante. Aí bota aqueles negocinhos, né, no braço da criança pra evitar quebrante. Gente, não tem nada a ver isso aí, tá? Só puro misticismo. Porque em Atos 8, assim como em outros trechos do Novo Testamento, mostra os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas que já tinham crido e sido batizadas em nome de Jesus para que elas recebessem o Espírito Santo. Porque no período, certo, do ministério terreno de Jesus, a descida do Espírito Santo, foi um período de transição ali. No Antigo Testamento, debaixo da Antiga Aliança, você tinha salvação sem recebimento do Espírito. O Espírito Santo era recebido muito mais para ungir pessoas a ministérios do que para simbolizar a salvação no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo é recebido na salvação. O que acontece entre as pessoas que viviam debaixo da Antiga Aliança e passaram então a viver debaixo da Nova Aliança ainda em vida? Porque eu já nasci debaixo da Nova Aliança. A pessoa passou por um processo de transição entre a Antiga e a Nova Aliança. Quem era crente na Antiga Aliança que passa por esse período de transição e tá vivo em Atos 2, então eles passam a receber o Espírito Santo após a salvação, uma vez que o Espírito Santo só é derramado a partir de Atos 2 sobre aqueles que já eram crentes. Então aqueles que se convertem após isso são aqueles que realmente recebem o Espírito Santo no próprio ato da conversão. Pergunta muito boa, por sinal. Iago, por que Jesus dizia aos homens em que ele realizava milagres para não contarem nada a ninguém? Não é dito explicitamente em nenhum lugar dos evangelhos o motivo disso, tá? Mas a gente tem algumas respostas para isso. As duas respostas que se complementam e que parecem mais naturais
quais são: Jesus ainda tá tratando unicamente com o povo de Israel, ele não tá tratando com os gentios, então ele ainda tá mantendo o seu ministério preso aos judeus, ele não quer que sua fama se espalhe para além da comunidade judaica, já que sua fama vai se espalhar para além da comunidade judaica de forma, assim, ordenada pelo próprio Cristo a partir da sua morte e ressurreição. Aí ele ordena que o evangelho seja levado a todas as pessoas, e também para que o tempo de sua morte fosse específico ali. Se sua fama se espalhasse de forma tão desordenada assim, ele teria menos tempo de ministério presente e terreno, porque as pessoas iam matá-lo muito mais rápido. Então, por que é que Jesus ordenava que não contasse a ninguém? Para que o seu ministério continuasse ali entre os judeus, não alcançasse o povo gentil ainda, e para que o seu ministério não chegasse às autoridades tão rápido, para que ele tivesse um tempo específico de atuação ministerial em tempo presente. Iago, onde estava Adão quando Eva pecou? Ao lado de Eva, tá? Tá lá. Vou abrir meu logos aqui, ó. Se você abrir em Gênesis 3, no versículo 6, quando diz: então ela pegou, deu ao seu marido o fruto e tem que, isso aqui geralmente não aparece em algumas traduções, tá? Mas tem aqui o termo hebraico, ó, que é com ela. Estava com ela. E isso não aparece em algumas traduções bíblicas. Ela deu fruto ao seu marido que estava com ela. Adão estava com Eva. Quando Eva é tentada ao pecado, então cai em pecado. Por isso que o Larry Crabb escreve aquele livro O Silêncio de Adão, onde ele vai dizer que Adão peca ao não proteger a sua esposa das tentações da serpente. Iago, ainda existem profetas nos dias de hoje? Esse tema é escandaloso, escandaloso. Eu pretendo falar sobre ele direito um dia no YouTube, ainda não o fiz, porque eu acho que é um tema muito complicado. Mas o que é que a gente tem? Lá na Escola de Teologia, a gente tem 8 aulas do professor Guilherme Nunes falando sobre uma visão de continuidade, ou seja, ainda existem os dons espirituais funcionando de forma plena hoje em dia. E a gente acabou de gravar, se duvidar já está saindo enquanto esse vídeo vai pro ar, 8 aulas com o professor Antônio Neto defendendo a visão de descontinuidade dos dons espirituais para hoje. Ele vai dizer que os dons cessaram e não atuam hoje como atuavam no Novo Testamento. Cada um deu 8 aulas lá na Escola de Teologia e você pode acessar lá a escola, aproveitar 7 dias de graça, todo mundo tem 7 dias de graça, entrar na escola, você pode assistir tudo, baixar as transcrições, ver aí 8 aulas continuistas, 8 aulas cessacionistas e chegar à sua conclusão. Vai lá, tenho certeza que vai ser benção para sua vida. A Escola de Teologia tem essa ideia, né? A Escola de Teologia tem a ideia de apresentar as bases das visões teológicas que existem para você. É interessante que você use isso. Fala, pastor, seguinte, a pergunta que não quer calar: existe pecadinho e pecadão? Cara, é um termo errado, mas existe gradação de maldade nos pecados. Deixa eu explicar. Quando eu digo pecadinho, já tá errado, tá? Porque nenhum pecadinho é pecadinho. Quando a gente compara com Deus e tá lidando com as coisas no sentido do nosso relacionamento com o divino, o menor pecadinho já é o suficiente para nossa condenação eterna. A gente fala sobre isso em detalhes no nosso vídeo sobre inferno, tá? Ah, mas o inferno é eterno, eu peco uma vida só e Deus me pune pela eternidade. Como é que isso é justo? Tá explicado lá. Quando nós nos comparamos com Deus, todo pecado é pecadão. Mas existe um tipo de absolutismo graduado. Esse é o termo que o Norman Geisler usa no seu livro sobre ética, de que algumas maldades são piores do que outras. Então, assim, eu sou preguiçoso e eu matei 6 milhões de judeus na Alemanha nazista. Os dois diante de Deus são pecadores, os dois diante de Deus vão ser condenados por Deus se não se arrependerem de seus pecados, mas existe uma gradação de maldade. E a gente tem até indicativos, a gente fala sobre isso no vídeo sobre inferno, de que existe gradação de punição no inferno para as maldades cometidas. Então, sim, existem gradações morais, existe pecadão e pecadãozão, digamos assim. Nenhum é pecadinho. Existe base bíblica pra isso, tá? Quando Jesus condena os fariseus de cometerem maior pecado do que outras pessoas, ele tá deixando claro que alguém está cometendo um pecado pior do que o pecado de outras pessoas. Então, alguns pecados são piores do que outros, tá? Isso não significa que os pecados menos piores são pecados a serem cometidos, mas existem pecados mais graves do que outros pecados, com certeza. Tocar Djavan no momento de louvor em um culto de casais, o que acha? Eu não concordo. É no momento de culto? Eu não concordo. A igreja tá reunida e é um momento de culto. A gente tá cantando louvores e toca Djavan. Eu acho que um culto não é pra ser isso. Agora, existe um jantar dos casais, existe um momento de comunhão, de celebração ali, mais informal, que inclusive vai ter uma palavra, vai ter uma pregação naquele momento, mas é um momento de jantar, um momento de dinâmica, de troca de votos, o que é que seja, e se toca músicas românticas nesse momento, eu não veria mal nenhum. A questão é dividir bem o que é um culto e o que é uma confraternização, tá? Aí eu acho que o ideal é ter esse tipo de noção. A questão é que a gente mistura um pouco as coisas, né? Tudo fica ali meio miscuído ali. Ah, é um culto de casais, mas é um jantar, né? Geralmente não existe jantar no culto. Ah, mas tem um jantar depois do culto, né? A gente mistura meio que as coisas ali. É importante que a gente tenha uma boa ideia do que é que tá acontecendo naquele momento específico. Não, aqui é um jantar dos casais, nesse jantar vai ter uma música, é um jantar e vai ter uma pregação. Não, aqui é um culto e a gente vai cultuar como um culto normal. Não vai ter jantar, nada, é só, sabe? Aí é importante que a igreja tenha uma boa compreensão sobre o que tá acontecendo. Ainda que existem
uma sobreposição de eventos, não é? É um culto, mas é um culto com jantar, não é? Tá. A gente coloca uma música secular num ambiente como esse, aí depende da sabedoria de cada comunidade local. O que eu faria é, se você tem vontade de tocar músicas românticas em um evento de casais, eu não chamaria de culto. Eu diria, é um jantar dos casais, é um evento, uma confraternização, inclusive vai ter uma música romântica ali, mas nessa confraternização a gente vai ter um tempo de palavra, de pregação e tal, talvez até um momento de louvor. Eu deixaria um pouco mais divididozinho, só pra não gerar polêmica ali dentro da minha própria igreja, ou pra isso não parar nas redes sociais e virar uma polêmica aí na internet, música secular no culto, né, o que é uma coisa errada. Já falei sobre isso aqui no canal, tem vídeo inclusive sobre isso aqui no canal. Esse é o Pergunta Pastor de hoje, não sei se tá mais curto, mas eu fui no limite do que minha voz tá aguentando. Se esse for mais curto eu compenso aí. Tem uns vídeos longos também depois, então vocês aguentam, tá? A gente tem vídeo normalmente toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Então que Deus os abençoe e os guie em tudo no santo nome de Jesus. Inscreve aí no canal, assina as notificações e um cheiro no seu cangote. Eu espero não lhe passar nenhuma doença cheirando no seu cangote, né? Mas como é virtual, como eu não estou cheirando no seu cangote de verdade, é simplesmente um termo profundamente cearense que a gente usa pra se despedir. É o cheiro no cangote. A gente fala muito isso no Ceará. Você não cheira o cangote da pessoa de verdade, não, porque é muita intimidade fazer isso. Mas a gente usa essa expressão pra despedir do povo. Então assim, você não vai pegar minha gripe porque tô mandando cheiro no seu cangote, não. Mas eu tô divagando já. Um abraço e até a próxima.